Olha esta palavra. De tempos em tempos, Deus vai nos dar um impulso, porque Ele não nos quer parados no mesmo lugar. Quando você começa a remoer situações, a pensar sobre tudo que está acontecendo no mundo, que é o que Satanás quer, você desvia do propósito. Quando você desvia do propósito, você começa a se abater. E você começa a se desligar daquilo que é o principal para a sua vida. Aí, ao invés de você estar focado nas grandes coisas do Senhor, você está focado no quê? Na notícia, naquilo que não deu certo, naquilo que parece que não está dando certo. E é tudo que Satanás quer. Olha só, o Senhor vai insistir com a gente. E depois você pode perguntar, mas eu só obedeci. Por que isso está acontecendo comigo? Eu só obedeci. Aí lá na frente você entende. Não é porque você obedeceu uma ordem do Senhor que você não terá desafios. Aliás, eu diria muito pelo contrário. O mal vai trabalhar de todas as formas para nos impedir de obedecer uma ordem e depois de obedecer, ele vai trabalhar de todas as maneiras para nos impedir de chegar do outro lado. Quando eu encontro muita resistência, isso é um sinal de que eu estou no caminho que eu devo estar. E às vezes há uma resistência. E as coisas chegam e querem mostrar o contrário. E você está trabalhando por algo e de repente parece que aquilo está tomando um outro rumo completamente diferente. E o que o mal quer, e ele vai trabalhar ativamente? Para que tiremos o olhar da nossa missão, daquele propósito que Deus tem para a nossa vida, e agora ele seja colocado em todas as dificuldades. Em todos os problemas. Aí você agora só tem olhos para aquilo. E você começa a se abater. Eu já respondi para gente que disse, eu não tenho culpa do que eu estou sentindo. E eu tive que dizer, não, você tem. Você tem sim. Porque você só sente o que sente porque você pensa o que pensa. Toda vez que você pensar o pior, você ficar ali alimentando o pior, você vai gerar sentimentos que vão abater você. Então, o caminho para não alimentar sentimentos e gerar sentimentos ruins é você combater na mente. Porque o pensamento, ele cria um padrão mental. E o padrão mental, ele cria ele te leva para uma atitude que vai gerar um comportamento. E aí isso não tem fim, esse comportamento vai gerando algumas expectativas, é um buraco que não tem fim. Então, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, ele insistiu. Vamos pegar essa palavra. Jesus insistiu.
Então, se ele insistiu, é porque tem alguma coisa lá. Ele não vai me mandar para uma situação ruim, mesmo que pareça. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte. Um exemplo que ele nos dá o tempo todo. Vá para um lugar alto. E muitas vezes sozinho, só você e Deus, para orar. Porque algumas pessoas não têm tido respostas pelo simples fato que elas não oram. E às vezes até oram, mas não oram com fé. Deus só vai responder fé. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E agora? Será que o Senhor me botou numa fria? Ele me botou num problema? Ele insistiu tanto para eu viver isso aqui? Ele insistiu tanto para eu dar esse passo de fé para agora eu estar vivendo o que eu estou vivendo? Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, o que me faz alegrar muito o coração, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Então, na alta madrugada, o Senhor foi socorrer. Isso significa que quando amanheceu o dia, eles já estavam vivendo um outro tipo de realidade. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Aqui é o efeito do medo. Você começa a olhar para as ondas, para a tempestade, para os ventos, para a escuridão. Você começa a olhar para o problema e começa a olhar para o problema. Agora você está com medo. O medo é criativo. O medo é criativo. Toda vez que você ceder para o medo, você vai começar a ver coisas que não existem, coisas que não estão lá. Agora você está enxergando um negócio que nem existe, porque é o que o medo faz. E é em momentos assim que as pessoas, elas tomam rumos que elas vão se arrepender depois. Elas desistem. E é interessante porque algumas pessoas, elas falam de desistir como se isso acelerasse processo, como se fosse a solução de um problema. Eu vou desistir, então vai acelerar processo, vai resolver minha vida. Eu desisti, resolveu minha vida. Chega a ser engraçado, né? Porque se com Jesus eu estou dizendo que está difícil, então se eu parar e desistir de tudo, o que vai virar a minha vida? Para onde irei, não é? Não foi o que o Pedro disse? Bom, a mensagem realmente é dura, mas para onde iremos? O que nós vamos fazer na nossa vida se não for o Senhor? Não tem outra saída. Só tem um meio, só tem uma saída, só tem uma porta, só tem uma resposta. Só tem um caminho. Então, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, aterrorizados com Jesus. Mas por quê? Estavam cegos de medo, não viam nada. E viam o que não era. É um fantasma, e gritaram de medo, né? O medo. O medo do final do ano, o medo do início do ano, o medo do que vem por aí, o medo das notícias, e aí eu começo a ver fantasmas, acabou minha vida. Aí eu já começo a buscar um outro meio, fora de Deus. Mas olha aqui, tem algumas pessoas que são incríveis, né? Olha aqui, Jesus disse isso aqui, o que ele disse aqui continua valendo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem,
Sou eu, não tenham medo. Porque esta frase é a frase da nossa vida. Você sempre vai ouvir, de pronto, imediatamente, coragem. Deus nos deu o espírito de coragem. Sou eu estou aqui. Não tenham medo. Essa é a resposta que soluciona tudo. Pode mudar um momento da sua vida completamente. Se você decidir crer. Coragem. Tenha coragem. Você não é essa coisinha frágil e não está aqui para tombar a cada problema. De acordo com o Senhor, ainda nós lemos a semana passada, nós somos exuberantes e vigorosos e cheios de energia, e as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Quando nós acreditamos que nós estamos aqui, fomos feitos de propósito para um propósito, com uma santa determinação de Deus, e nós estamos aqui com uma capacidade de impacto, de mudanças. Nós não nos olhamos, não nos vemos mais como esses seres pequenininhos, incapazes e indefesos às vezes. Mas nós enxergamos a grandeza de Deus em nós, porque o Senhor habita em nós. E como eu disse, tem pessoas que são incríveis e elas, no momento, assim, mais crítico, elas rompem, elas fazem coisas inéditas, elas vivem coisas assim que ninguém está vivendo. Elas nos surpreendem. Quando está todo mundo tremendo e enxergando fantasmas em toda parte, sempre tem alguém que está crendo e está dizendo, quer saber? Eu quero viver mais. E eu posso viver mais. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele pediu uma palavra. O que eu disse? Ele pediu uma palavra. Porque se ele tivesse uma palavra do Senhor, ele sabia que ele podia sair daquele barco e tudo ia dar certo. Quantos que já receberam uma palavra e não tiveram coragem de sair, não é mesmo? Ele pediu uma palavra. Eu costumo dizer que Pedro não andou por sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Porque ele recebeu uma palavra, ele pediu uma palavra. E ele recebeu. E o Senhor disse, venha. Respondeu ele. Quer dizer, seja feito conforme a sua fé. É isso que você quer? Você quer andar sobre as águas? Você quer sair do barco? É isso mesmo que você quer? Pois saia. Você quer fazer algo que ninguém nunca fez? Faça. Você quer se surpreender e surpreender a todos nós? Surpreenda. Você quer sair agora, no meio da tempestade, você não quer esperar acalmar nada. É isso mesmo? É quando está todo mundo buscando um abrigo dentro do seu barquinho, você pede para sair e viver uma coisa que você nunca viveu? E fazer uma coisa que outros não fizeram? Aliás, nem tiveram coragem de pedir, de abrir a boca, a não ser para gritar com medo de um suposto fantasma que o medo estava gerando neles. Você está vendo? No olho do furacão, no momento mais crítico,
quando qualquer natural vai dar um conselho só. Se está ruim dentro do barco, meu amigo, nem pense em sair fora dele. A coisa está feia aí fora. Não faça nada. Fique quieto. Não se mova. Acho melhor você ficar quieto. Há muita incerteza. Só há incertezas neste momento. Não há boas possibilidades, mas sim insegurança e incertezas. E aqui tem um homem que está pedindo uma palavra para fazer algo fora do comum. Ele só precisa de uma palavra. Ah, se o povo de Deus só precisasse de uma palavra. Aí você vai falar, mas não é só disso que a gente precisa? Sim. Mas tem gente que depois de uma palavra ele precisa de mais uns 500 sinais e mais alguma coisa. E quem sabe depois disso, ele pensa em fazer alguma coisa. Basta uma palavra. Não foi isso que o centurião disse? Basta uma palavra. Uma palavra sua. E Jesus disse que em todo Israel ele não encontrou tamanha fé. Em todo Israel não encontrei tamanha fé. Basta uma palavra. Uma palavra, não precisa de duas, me dê uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu sei que eu posso sair. Se eu tenho uma palavra, eu sei que eu posso ousar. Se eu tenho uma palavra, basta uma palavra para eu tomar decisões que vão mudar a minha vida para sempre. Esta palavra está muito forte no meu coração, porque eu sei que Deus está impulsionando pessoas a tirar o olhar de tudo e pegar a palavra e sair do seu barquinho e começar a fazer alguma coisa, algo que nunca foi feito, algo que ele nunca viu, que ele nunca fez. Ele viu Jesus fazer, mas ele não. Ele não. Às vezes você até viu alguém fazer, mas você não. E aí chega aquele momento que o Senhor diz, por que você não faz? O problema das pessoas é o que está antes e o que vem agora. É o que veio antes, o medo, que fez com que enxergassem um fantasma. Jesus virou fantasma, e o que vem agora. Então, venha. Respondeu ele, então Pedro saiu do barco. Que coragem, hein? Uma palavra. Gente, não estava calmo. Tinha uma tempestade violenta lá. Tudo que os chamados, os naturais, que tem sempre o discurso da prudência quando é para a fé, iriam dizer, você enlouqueceu. Tudo que você não pode fazer é isso. Não é hora disso. Não é o que a gente mais tem ouvido? Não é hora disso, não é hora daquilo, não é hora daquilo outro. Não, não é hora disso. Não era hora de sair do barco naturalmente, humanamente. Mas espiritualmente, se eu tenho uma palavra de Deus, tudo que eu preciso é ter uma palavra de Deus. Porque se eu tenho uma palavra de Deus, é hora para eu fazer tudo que a palavra está me indicando a fazer. Porque a palavra não volta vazia. O que a palavra está me mandando fazer, é a hora de eu fazer. Porque a palavra determina. Quando a palavra determina a vida de uma pessoa,
ela não perde o tempo, ela não perde as oportunidades, ela não perde o time de Deus, ela não perde o chamado. Porque quando a palavra vem, tem uma unção ali. Aquela palavra, ela carrega unção. Ela é como uma chuva que cai para molhar a terra. Ela não vai voltar sem dar o resultado. Sem molhar a terra e levar a terra a produzir. Então ele saiu. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, aqui está o problema, antes, depois, qualquer momento da vida. O versículo 30 tem sido o problema de muita gente. Tem gente reparando demais nas tempestades, nos ventos atuais, nos ventos de notícias, no vento que está soprando neste momento. E elas estão desanimando, estão sucumbindo a todos esses ventos. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Claro, você tirou o foco de Jesus. Você tirou o foco da palavra que estava levando você a viver o sobrenatural. Quantas pessoas que estavam vivendo o sobrenatural e tiraram o foco. E foi aí que elas começaram a afundar. E começando a afundar, gritou. Ficou com medo e começando a afundar, gritou. Senhor, salva-me. E olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu não tenho que ter medo de dar meus passos de fé. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E o que o Senhor disse após segurá-lo? Porque Ele está sempre perto, nos segurando. Ele não vai me deixar. Ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então Pedro teve medo, Jesus disse que ele duvidou. Ele começou a oscilar. Quando ele começou a olhar para as ondas que batiam nos seus pés, aquela violência do mar, porque o mar, quando está bravo mesmo. E ele começou a ver aquela violência, e ele ali, e se deu conta, ele era um homem do mar. Ele foi um homem do mar a vida toda, então ele sabia que aquilo era inacreditável. Como assim? Eu estou andando sobre as águas, isso é impossível. Claro, você está vivendo o impossível, Pedro. Você pediu isso, você pediu uma palavra para viver o impossível. E no auge, ele começa a reparar no vento, nas ondas. É isso que derruba as pessoas. Não são os problemas que nos derrubam, não foi a tempestade que derrubou o Pedro. Não foram os ventos, nem as ondas fortes que derrubaram o Pedro. Gente, não foi aquela tempestade violenta que derrubou o Pedro. Não são nossos problemas que nos derrubam. É para onde nós estamos olhando. O medo que nós alimentamos, os sentimentos, lembra? Você pensa, você olha, e o sentido da visão é o mais forte. E agora isso gera sentimentos em mim, talvez um medo, uma covardia, uma dúvida, um questionamento que faz com que eu interrompa um processo sobrenatural, um processo de milagre na minha vida. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A fé do Pedro impactou todos no barco. O que aconteceu impactou todo mundo e levou todo mundo aqui a adorar a Deus. Adorar o Senhor e a reconhecer que Ele era o Filho de Deus. Você está vendo? Por isso que nós precisamos, você tem a obrigação de viver o sobrenatural. Porque quando você vive o sobrenatural, você leva outras pessoas a se curvarem diante de Deus e adorar a Deus. Elas vão querer o que você tem.
Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Opa, parecia que não ia, não é? Mas atravessaram. Chegaram do outro lado. Chegaram a Genezaré. Chegaram. Atravessaram. E Jesus insistiu. O Senhor tem insistido com você para fazer o quê? E agora você se deparou com uma tempestade e isso está abatendo você e está fazendo você acreditar que tudo foi um erro? Ou você está crendo que é agora que você vai viver as maiores vitórias da sua vida? Você está achando que está segurinho no barco e não quer fazer nada de extraordinário? Ou você está pedindo uma palavra de Deus para começar a fazer o que ninguém está fazendo? Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, porque quando você reconhece Jesus, e muitas pessoas precisam só disso aqui, reconhecer Jesus como o Senhor, espalharam a notícia por toda aquela região e lhes trouxeram os seus doentes. Quando você reconhece Jesus, você reconhece que Ele é a saída e a solução para tudo. E você começa a anunciar aos quatro cantos, a solução chegou. A cura chegou. A resposta para todos os nossos problemas chegou. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Olha a fé deles. Só tocar na borda, está tudo certo. Porque tudo nele, há poder em tudo que se refere a Jesus. E todos os que nele tocaram foram curados. Você está vendo? Todos que nele tocaram foram curados. É impossível você tocar Jesus, você reconhecer Jesus, tocar Jesus, através da sua palavra e não ser afetado. É impossível você não ser curado. É impossível você não ser afetado. Se tem uma coisa impossível, é a vida da pessoa não mudar, ficar do mesmo jeito. Então, aqui está a mensagem. Deus, o Senhor tem insistido para você fazer o quê? E o medo está fazendo você enxergar o quê? Você recebeu a palavra de Deus e agora parece que tem uma resistência. E você está cedendo ao medo, ou você, agora mais do que nunca, está pedindo para sair do barco e fazer coisas ainda mais ousadas? Você está reconhecendo Jesus? Está tocando? Você acredita nisso aqui? Porque se você acredita, você vive. E a vida muda. Eu creio que ele tem insistido com pessoas. Eu creio que algumas pessoas têm vivido algumas resistências. E o problema tem sido alimentar esses pensamentos que têm gerado esses sentimentos de abatimento, de medo. E ao contrário, neste momento, a resistência empurra você para fazer algo ainda mais ousado do que tentar atravessar o mar. Porque você vai atravessar, você vai chegar do outro lado. E você vai fazer o quê? Você vai dar uma resposta de fé? E agora que você vai sair do barco para mostrar que a sua confiança está no Senhor e não em tudo que está aí fora, você confia na palavra que você recebeu dele e não nas notícias e nas previsões. Sim, eu acredito.
Eu acredito que quando todo mundo está dizendo que não é, não faz, é loucura, eu acredito que o Espírito de Deus muitas vezes chega para nós e diz assim: pois é agora sim, porque eu quero que fique evidente que sou eu. A glória será minha. Porque você não sai do barco? Porque você não faz aquilo que você até hoje teve medo de fazer? Por que você não começa a fazer algo que você nunca fez, talvez até viu alguém fazer como ele viu Jesus fazer, mas você mesmo não viveu. Mas Jesus estava andando porque ele também, como homem, teve a fé, porque 100% homem e 100% Deus. Ele teve a fé como homem de pisar naquelas águas tempestuosas. E aquele sentimento, aquele desejo de viver o mesmo brotou no coração do Pedro, e ele não hesitou em pedir uma palavra. Porque Pedro tinha entendido que uma palavra é suficiente para sustentar você sobre um problema, sobre uma tempestade, para fazer você andar sobre o problema, para fazer você viver coisas em meio à tempestade, que ninguém está, muito pelo contrário, ninguém está vivendo e nem vai viver, porque está tremendo de medo dentro do seu barquinho. Se dentro do barco eu estou com medo, imagina sair. Mas eu creio. Eu creio que Deus está dando uma palavra para você. E se você entendê-la de forma revelada, você vai se levantar e parar de temer os obstáculos e as tempestades e as notícias e pensar no pior e dar lugar a um desânimo. Você vai se levantar decidido a atrair o poder de Deus para a sua vida, que vai te levar a viver o extraordinário, o sobrenatural. Eu creio. Nenhuma palavra vem por acaso. Se o Senhor está mandando essa palavra para nós, aqui no dia de ceia, no início de novembro, é porque Ele está dizendo: ei, o ano não acabou. E você pode começar a sair do seu barco e começar a viver coisas que você ainda não havia vivido. Em nome de Jesus. Então, com a mão no seu coração, Senhor meu Deus, Santo de Israel, eu oro neste momento, Senhor, para que esta palavra esteja tomando conta dos corações. Eu oro para que esta palavra esteja mexendo tão fortemente com o coração desta pessoa. Que esta palavra tenha entrado e respondido perguntas e a levado já no espírito a se levantar. Porque quando nós nos levantamos internamente, nós nos levantamos na vida. Quando nós tomamos decisões, Senhor, a decisão de crer, nós atraímos um favor sobrenatural. Que ela tire o olhar dos obstáculos, que ela tire o olhar das tempestades, que ela tire o olhar daquilo que são impossibilidades e coloque agora na grandeza do Senhor. Que ela se levante, porque o Senhor não insiste com a gente por acaso.
Muito pelo contrário. O Senhor insiste porque tem algo maior com a gente. Porque o Senhor sabe que se nós crermos, nós vamos atravessar. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos viver a sua glória. O Senhor nos dá aquele ímpeto. O Pedro teve um ímpeto de pedir uma palavra. Ele queria viver aquilo que ele estava vendo acontecer diante dos olhos dele. E às vezes nós estamos vendo acontecer coisas diante dos nossos olhos. E o Senhor Espírito Santo está nos impulsionando. Por que você não toma posse da palavra? Por que você não sai desse barco? É hora de você viver o que você ainda não viveu. Que adianta, Senhor, alimentar pensamentos negativos e medo, e incredulidade, ou mesmo uma frustração, um sentimento de impotência e de desânimo? Não, isso só nos derruba. Mas quando nós decidimos crer na verdade, crer na palavra que o Senhor está nos dando e nos levantamos, nós damos lugar a mudanças na nossa vida, porque a palavra, tempestade tem, problemas tem, mas é a palavra. Qual é a palavra que eu estou recebendo? O que é que o Senhor está falando comigo? Qual é a mensagem para o meu coração? Tudo que eu tenho que fazer é ter uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu posso viver aquilo que hoje é impossível, mesmo em meio a tempestades. Não! O mar não tinha acalmado, a tempestade não tinha passado. Ele começou a viver, ele viveu o sobrenatural em meio à tempestade, em meio a ondas violentas. E é isso que algumas pessoas não entendem. Elas ficam esperando o momento perfeito. Algumas pessoas estão esperando um momento maravilhoso, um momento de calmaria. Algumas pessoas estão esperando que tudo seja perfeito. Eu vou esperar mudar o governo, eu vou esperar mudar essa lei, eu vou esperar mudar esse clima, eu vou esperar esse tempo passar, eu vou esperar o ano acabar, eu vou esperar. E é o que está em Eclesiastes 11. Quem olha para o vento, quem olha para as nuvens, não planta, quem olha para o vento não colhe, e quem planta não colhe, mas simplesmente começa dizendo: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias vai encontrá-lo. Planta de manhã e planta à tarde, mova-se em fé, porque você não sabe o que Deus está fazendo. Para de esperar o momento perfeito. O momento perfeito é quando a vida, o momento perfeito, como está escrito, é hoje. O dia favorável é hoje. A hora é agora. A tua palavra diz: hoje é o dia favorável. Hoje é o dia favorável para a salvação. Hoje é o dia favorável para se arrepender. Hoje é o dia favorável para se batizar. Hoje é o dia favorável para mudar de vida. Hoje é o dia favorável para sair do barco. Hoje é o dia favorável para tomar decisões. Hoje é o dia. E algumas pessoas não estão entendendo isso. Elas estão com a mentalidade de gafanhoto, a mentalidade de cão morto, a mentalidade do eu não posso, a mentalidade do eu não consigo, a mentalidade do
A tempestade está muito forte, a mentalidade de eu não posso chegar do outro lado, a mentalidade de numa outra ocasião, Senhor, não te importas que morramos? A mentalidade que eu vou morrer. E o Senhor se levanta, acalma as ondas, porque esperava que eles, que já tinham vivido isso, agora fizessem. E olha para eles, porque estão com tanto medo. Vocês não têm fé. Que medo é este? Que medo? Por que estão com tanto medo? Porque o Senhor dormia suavemente. Em meio à tempestade, o Senhor nos ensinou. Se o Senhor disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E não tem tempestade que vai nos impedir. E elas sempre virão para nos impedir de chegar no outro lado, do outro lado, mas nós vamos chegar. E nós podemos, enquanto a tempestade, no meio dessa tempestade, enquanto a tempestade, viver aquilo que nunca vivemos. E é o que o Senhor está dizendo. Por que você está com tanto medo? Você não crê? Se eu insistir com você, é porque você vai atravessar. Porque ao invés de focar a tempestade, você não foca a minha palavra. Por que você não começa a dar passos que você nunca deu? Por que você não sonha sonhos que nunca sonhou? Por quê? Por que pensar como todo mundo? Por que você não sai na frente? Pedro saiu na frente, Senhor, e não pensou como todo mundo, e não agiu como todo mundo, e não deu a resposta que todo mundo estava dando. Ele decidiu que ele ia viver algo que ele nunca tinha vivido e viveu. Ele só pediu uma palavra. E quando nós temos uma palavra, nós vivemos coisas que nunca vivemos. Eu oro para que esta palavra esteja movendo os corações e que nenhuma pessoa consiga sair deste jejum. É o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, que eu abro neste domingo de ceia, tendo certeza que o Senhor está aqui, está mandando uma mensagem fortíssima. Eu creio que o Senhor está falando com o seu povo. Eu creio que o Senhor está aqui dizendo, tira o olhar da tempestade, tira o olhar das ondas fortes. Não deis lugar ao medo, apenas creia, receba a palavra e vai fazer, e creia. Se há resistência, seja mais resistente ainda, pressione com mais força ainda, tenha mais coragem ainda, continue seguro na palavra, porque eu estou nisto e eu tenho vitória para você. Passa do teu sangue aqui, eu repreendo o espírito do medo, da incredulidade, da dúvida, esses sentimentos demoníacos, essa força demoníaca para impedi-la de seguir adiante, eu repreendo em nome de Jesus. Passa do teu sangue aqui, queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés, eu repreendo o espírito do medo, essa tortura interna, essa aflição interna, esse abatimento interno, essa fraqueza, esse desânimo, eu repreendo em nome de Jesus. Também repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade que toma mentes, corações e corpos, todo espírito de enfermidade que toma a vida espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu agora declaro e profetizo corpos saudáveis, mentes saudáveis, uma vida espiritual saudável. Receba saúde, receba força, receba cura, receba livramento agora, receba poder agora, em o nome do Senhor Jesus.
receba poder, receba cura, receba livramento agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus agora, eu repreendo agora esse caroço que apareceu no pescoço desta pessoa. Senhor, esse caroço que está do lado direito, está tomando proporções que estão assustando. Eu repreendo agora, desapareça, em nome de Jesus agora, esta dor insistente na nuca, bem no início do pescoço, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, esse barulho constante no ouvido dessa pessoa, é como um zumbido contínuo, eu repreendo agora, em nome de Jesus, essa coceira que nada cessa no ouvido esquerdo dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa inflamação é como uma inflamação que tem lacrimejado, criado secreção no olho esquerdo dessa pessoa. Eu repreendo essa alergia, essa inflamação, essa força demoníaca, em nome de Jesus agora, essa enxaqueca crônica, eu repreendo agora, deixa essa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu repreendo essa alergia que veio nas mãos dessa pessoa. É uma alergia que tem persistido, que às vezes sangra, racha a mão e sangra. Eu digo, receba a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muitas vezes afeta os pés que vivem rachando e dói. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa tem um problema na unha, já perdeu algumas vezes a unha, é como um fungo, nenhum medicamento tem dado solução, isso tem humilhado ela. Agora eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, essa frieza, esse desânimo, essa aflição, eu repreendo em nome de Jesus. Ela passou essa semana com uma sensação de aflição na alma, uma aflição, ela perdeu a energia, ela só queria deitar, ela tinha uma angústia, uma sensação de que nada na vida dela estava valendo a pena, ela mal conseguia compreender a si mesma, e foi você que atacou a vida desta pessoa. Eu dou uma ordem agora, deixa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa angústia que tem persistido, essa angústia constante, essa sensação pesada, e um ataque nas emoções que a leva a não entender ela mesma, é uma confusão mental, é uma confusão nas emoções, é um peso sobre ela, é uma vontade de parar, mas ao mesmo tempo, ela não sabe distinguir o que é. Mas parar e fazer o quê? É você, Satanás, que tem tido acesso à mente e o coração dela. Desaloja agora! Opressão do inferno, confusão mental, domínio sobre as emoções, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai trazendo um renovo, Senhor, um renovo,
para cada pessoa que está comigo. Um renovo de vida. Hoje eu oro para que venha sobre o teu povo uma força, um renovo, uma alegria, que ela se sinta restaurada. Eu percebo que há necessidade de restauração interna aqui agora. Pessoas confusas, perdidas, desanimadas. Gente que numa ceia como esta, nem aqui estão. E se elas tivessem colocado um pouco mais de força, elas estariam. E elas não estão vendo. Que isso é um roubo. Mas eu oro. Receba poder, onde você estiver, para se levantar e viver a sua restauração, um renovo tão grande, um fortalecimento tão grande, que você sai do barco agora. Você vai sair e vai viver o melhor final de ano da sua vida. O melhor tempo da sua vida, contra previsões, contra diagnósticos, contra ameaças, contra as tempestades, você vai viver e vai superar todos os obstáculos, vai fazer a sua travessia, vai chegar do outro lado, vai viver os seus milagres. Receba poder agora! Levante-se com poder, em nome de Jesus. Eu abençoo esta reunião, eu abençoo este dia, eu tomo posse de um dia renovador, e será renovador, e que vai sair daqui pessoas altamente corajosas, ousadas, violentas no espírito, porque o reino de Deus é ganho à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pessoas que estão pegando as rédeas da vida, estão se levantando, decididas, que a despeito de tudo, elas vão arrancar com mais força, elas vão viver aquilo que elas ainda não viveram até agora. Elas vão viver o extraordinário, o sobrenatural, o impossível. Elas vão viver. Elas vão viver. As previsões são terríveis, não para nós. As previsões são terríveis, não para aqueles que estão dizendo: Senhor, se és tu, deixa-me ir ao seu encontro. E Ele está dizendo: venha. A palavra para você é: venha. Você quer uma palavra de Deus? Ele está dizendo: venha. Você precisa de uma palavra? Venha. Ele está dando a você uma palavra? Venha. Ele está dizendo: venha. Estão dizendo que não, fique quieto aqui, a tempestade está muito forte, e Jesus está dizendo: venha. Estão dizendo: não, não faça uma loucura dessa, e o Senhor está dizendo: a fé é a loucura do vencedor. Venha, venha, saia do barco, venha. Eu consagro este dia ao Senhor, eu consagro esta reunião ao Senhor, e eu tomo posse de um mês surpreendente, de um final de ano surpreendente, de testemunhos surpreendentes, de uma reviravolta, de definições para a glória do teu nome. Eu tomo posse daquele mover, daquele bom rebuliço,
daquele momento assombroso de glória. Em nome de Jesus, assuma o controle, Senhor. Acampa os teus anjos. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. A reunião é tua, o povo é teu. Estamos aqui para te adorar, te amamos. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.